Perfeito. Marília Ribeiro, que daqui a pouquinho volta com mais informações importantes aqui diretamente de Brasília. Valeu, Marília. Bom trabalho. A gente vai agora para o Rio de Janeiro. Vai continuar em Brasília, mas falando do Rio de Janeiro, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nessa quarta-feira, como a gente falou bastante aqui no Acorda Metrópolis, uma mega operação para desarticular uma estrutura de poder atribuída ao Comando Vermelho, que envolveria lavagem de dinheiro, corrupção policial, infiltração política e controle econômico em comunidades dominadas pela facção. O foco principal da investigação é o Doca da Penha, apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho e responsável pela articulação das operações da facção nas ruas. Para a gente conversar em detalhes sobre isso, a gente chamou a colunista Mirelle Pinheiro, que está aqui para falar sobre esse caso. E também a Mirelle vem muito bem acompanhada do delegado da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Pedro Cassundé. Muito bom dia aos dois. Agora, para a gente falar sobre isso tudo, dá meu bom dia primeiro para a Mirelle, que já está aqui comigo no estúdio. Oi, bom dia, Nath, bom dia a todos. Exatamente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez essa operação, que é uma operação histórica, na verdade um divisor de águas aí, né, para quem investiga, para a polícia aí do Brasil inteiro que investiga o crime organizado, porque a Polícia do Rio, ela conseguiu, em uma única investigação, mapear ali toda essa rede de influência do Comando Vermelho, envolvendo políticos, a parte econômica, como que ele se mantém, a questão ali da internet, enfim, foi uma operação aí que descobriu inclusive o estatuto, né, do Comando Vermelho, coisa que a gente via muito ali no PCC. Então é uma investigação muito importante aí que vai pautar aí as próximas operações aí envolvendo o crime organizado. A gente já tem o Pedro aqui com a gente. Muito bom dia, delegado. É um prazer te ter aqui. Delegado, a Mirelle cobre isso, né, há muito tempo. Ontem, lendo as matérias dela, aqui no programa mesmo, a gente colocava ali em metrópolis.com a informação muito importante, que também foi importante para a polícia, sobre essa rede de contatos ou de articulações do DOCA, e que isso teria irritado muito o Marcinho VP, assim como a Mirelle já tinha feito essa apuração há um tempo atrás. A partir disso também deu para a polícia entender que o Marcinho VP continuava atuando dentro da liderança ali do Comando Vermelho, mesmo lá dentro da prisão, presídio de segurança máxima, né, delegado? Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está assistindo, o pessoal de casa. A nossa ideia sempre foi partir de uma verdade sabida. Há muitos anos nós já conhecíamos, já tínhamos a informação das articulações, da estrutura do Comando Vermelho, mas isso não era... nós não conseguimos materializar esse tipo de informação em nível probatório, para que a gente consiga, por dentro, entender como é que o Comando Vermelho funcionava, como é que ele rodava. E a nossa proposta foi partir disso, materializar todos esses dados. A partir dessa investigação, nós conseguimos finalmente entender que a organização ela funciona assim como o Estado. Quando a gente tem ali uma teoria da federação, nós percebemos que o Comando, assim como um organismo estatal, ele tem níveis federados, níveis regionais, que são os estados, e aqueles níveis locais, que são aquelas lideranças foragidas que continuam comandando e subjugando a população local nas comunidades. Doutor, eu também tenho uma dúvida, porque quem fez toda essa articulação aí, essa aliança, que também é uma aliança muito importante, né, tanto para quem investiga quanto para a própria comunidade que acaba sofrendo com toda a ação dessas pessoas, mas essa aliança aí do Comando Vermelho, costurada pelo DOCA com o PCC, para a polícia, qual que é o impacto, qual que é o nível dessa articulação entre as duas maiores organizações criminosas do país? Assim, a gente vai passar a viver aí uma realidade diferente, como que isso pode impactar tanto para a comunidade em geral, como para as investigações da polícia?
Meirelles, a gente tem que cindir, né? Tanto do ponto de vista técnico, investigativo, essas informações, esses dados, que são provas, elas são muito graves e ela orienta tanto o campo técnico, investigativo, quanto o campo político, a níveis de providências legislativas que não dependem de nós, não dependem da polícia, do Ministério Público e órgãos de persecução. Então, como é que se dá isso? A partir da descoberta do Estatuto do Comando Vermelho, a gente percebe que o Comando Vermelho, ele de fato é hierarquizado, ele funciona como um grande conselho, em níveis em maior grau, em menor grau, e como muitas dessas lideranças integrantes do conselho, elas têm uma dificuldade de comunicação, eles extraem e destacam uma pessoa porta-voz das determinações. Essas determinações, elas descem via centralização do comando federado até os níveis locais, para que essas lideranças locais que hoje estão foragidas, como é o caso do DOCA, elas consigam articular essas ligações. No caso do Comando Vermelho e do PCC, a gente tem a data precisa que em 22 de fevereiro houve, de fato, uma coligação, porque são siglas diferentes, entre o Comando Vermelho e o primeiro Comando da Capital, o PCC. Mas não só entre essas duas facções. Eles deixaram também abertas em mensagens a adesão de outras facções do território nacional, assim como foi o primeiro Comando de Vitória. Também organizações criminosas do sul do país realizaram adesão a essa grande coligação, que se perdurou durante algum tempo. Depois eles tiveram problemas estruturais e operacionais na manutenção dessa ligação entre eles, e essa ligação, essa coligação acabou se diluindo em 2025. Mas eu chamo a atenção aqui para a gravidade dessa tentativa. Essa foi uma primeira tentativa. Isso quer dizer, até pelas mensagens que nós descobrimos, que haverá, existirão outras tentativas. E a própria forma como eles se manifestam ali como um evento de grande magnitude, um acontecimento histórico dessa ligação entre eles, isso nos chama atenção pela gravidade. O estabelecimento dessa coligação é muito grave para nós.